Olá, olá, Nutri! Sejam bem-vindas a mais um Nutri Kids Flix, que são as lives que acontecem aqui toda terça-feira às 19 horas. E essas lives são para te ajudar, Nutri, a viver de nutrição infantil, atender com segurança e confiança e ser bem paga por isso. E hoje nós vamos falar de o que não pode faltar numa consulta de introdução alimentar. Se você é uma Nutri que está iniciando na nutrição infantil, é estudante, está pensando aí em arrasar com os bebezinhos nas consultas, em ajudar muitas famílias a iniciar a alimentação sólida de um bebezinho de forma tranquila, de forma agradável, né? Eu acredito que você esteja aí já sonhando com a sua consulta de introdução alimentar, o que tem que ter, o que não pode faltar, né? Para que você possa encantar nessa consulta e para que você possa então ser bem paga por isso, né? Então é muito importante você ficar nessa live até o final, se você está assistindo ao vivo ou depois na gravação, porque você não pode perder nenhum detalhe. Vão ter dicas aqui que não me deram na faculdade, não me deram na pós-graduação, não me deram nos cursos que eu fui fazendo. Foram sacadas da vida, da prática, do dia a dia, que eu fui vendo, talvez se eu colocar isso aqui vai me ajudar, né? Vai facilitar a minha vida no consultório, enfim. Então é super importante ficar até o final para não perder nenhuma dica. E se quiserem, quem está ao vivo pode fazer perguntas. Oi, Nath, que bom que você é estudante, estava vendo um vídeo meu no YouTube, que bom, lá tem muito conteúdo, aproveite. Então tá, quando a gente fala de consulta de introdução alimentar, sobre seletividade, que legal, Nath. Quando a gente fala de consulta de introdução alimentar, a primeira coisa que não pode faltar na nossa consulta é uma boa anamnese. É uma anamnese bem feita, para que a gente possa realmente assim saber com quem a gente está falando, né? Que família é essa que tá ali no nosso consultório, que está ali na nossa frente, né? Qual é o histórico desse bebezinho? Como foi o parto? Como foi a gestação? Que tipo de alimentação láctea ele recebeu até agora? Então é super importante a gente fazer uma boa anamnese. A gente pode se espelhar em algum modelo. Esse modelinho meu, eu estou mostrando uma parte dele, mas eu fui montando ao longo da carreira, né? Eu fui vendo assim quais perguntas eram essenciais nesse momento. E eu atendi tantos bebezinhos no início da carreira que eu decorei essa anamnese e agora eu consigo fazer de forma mais natural, sem ter que ficar olhando no computador, né? Onde a gente consegue saber o histórico desse bebê e dessa família, muito importante, né? Para que a gente possa, então, fluir essa consulta de uma forma mais agradável. Mas eu acho que na anamnese, peguem papel, peguem caneta e vamos anotar aí as principais perguntas, que eu acho assim super importante, né? Ali, se vocês quiserem ver ali, os dados principais, né? Nome da criança, idade, nome dos pais, endereço se quiser colocar, e-mail dos pais para depois mandar o material que eu vou mostrar aqui, enfim. Mas é muito importante a gente saber o histórico da mãe na gestação, né? Porque nisso a gente consegue saber se teve, por exemplo, uma diabetes gestacional, o que implica em muito, né, na saúde do bebê. Porque se ela teve uma diabetes gestacional, provavelmente ela veio, o bebê pode ter vindo com um peso, né, com um bebê gig, né, um bebê grande para a idade gestacional, e isso interfere depois na saúde do bebê, né? Se essa gestação foi planejada, super importante como foi recebido pela família, né? Porque às vezes a família não estava nem esperando aquele bebê ali naquele contexto, naquele momento, ele veio muito de surpresa. Então, quando a gente faz essa pergunta, olha só o quanto influencia na nossa conduta depois. Porque às vezes aquele bebê é tão planejado, ele é tão bem quisto, né? Todo mundo queria aquele bebê ali, que com certeza o pai, a mãe, a cuidadora vai fazer tudo que você mandar, exatamente tudo. Eles vão fazer tintim por tintim do que você falar que tem que ser feito na alimentação desse bebê. Não quer dizer que os bebês que não são
que não foram planejados, que isso não vai acontecer, acontece também. Mas pode ser que o bebê que não foi planejado venha num contexto, como é que eu posso dizer? Que a mãe não estava programada para isso, né? Ela vai ter que voltar pro trabalho, o bebê vai ficar na escola, enfim, né? Então eu acho essa pergunta super, super, super importante na anamnese, né? Existem várias perguntas, né? Se a mãe tomou suplementação na gestação, como foi a alimentação dessa mãe na gestação, né? Se ela teve alguma complicação, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, né? Uma diabetes, como a gente já havia falado. Tudo isso a gente sabe que vai interferir na saúde do bebê, né? E é importante anotar os dados do bebê, enfim, como é que foi a alimentação láctea até aqui, né? A gente não pergunta, seu bebê mamou? Não, a gente não faz esse tipo de pergunta, pelo amor de Deus, Nutri. Se você faz essa pergunta, tire essa pergunta da sua boca a partir de agora. A gente pergunta como foi a alimentação láctea do seu bebê até aqui. Por quê? Por que a gente não faz essa pergunta direta, seu bebê mamou? Porque quem trabalha com amamentação, como eu, como muitas Nutris por aí que estão se aventurando no mundo do manejo do aleitamento materno, a gente sabe que nem sempre aquela mãe que tem muita vontade de amamentar consegue. E muitas vezes é uma cicatriz que lá na fase de introdução alimentar, aos 6 meses, ainda não, essa ferida ainda não cicatrizou. A mãe ainda tá, né, com essa ferida ali doendo. Então, se você pergunta, seu bebê mamou, né, olha só como que você vai começar a sua consulta de um jeito nada legal. Então, toma muito cuidado ao fazer esse tipo de pergunta, né? E é importante, por mais que o bebê já tenha chegado na fase, né, aos 6 meses, é importante perguntar se ele já comeu alguma coisa até agora. Por quê? Porque tem muitos bebês que chegam aos 6 meses, mas ele já está comendo desde os 4 meses e meio, desde os 5 meses, né? E aí ela veio justamente porque o bebê não está comendo, e não porque ela quer fazer uma introdução alimentar adequada. Ela veio porque o bebê justamente não está comendo, e a gente sabe o porquê que ele não está comendo, né? Primeiro que foi iniciada a introdução alimentar de forma precoce e nem pronto ele estava para comer, né? Então é importante a gente, mesmo assim mesmo, a gente não pode supor que a família sabe que começa aos 6 meses e não vou nem perguntar se ele já comeu ou não, né? Enfim, saber sobre a suplementação, né? Se o bebê já recebeu alguma suplementação de ferro, de vitamina D, enfim, e tem várias outras perguntas que são importantes, né? Isso aqui é só para vocês entenderem o que não pode faltar, é uma boa anamnese desse bebê, desse histórico, para você saber como vai ser a sua conduta, como vai ser a sua fala, como vai ser a sua conversa nesse momento da consulta, tá? Para quem se interessar, toda essa minha anamnese é disponível lá no Método NutriKids, que é o meu curso e programa de mentoria para Nutris que estão iniciando na introdução alimentar, não, na carreira de nutricionistas do público infantil, tá? A gente vai abrir uma turma extra agora em dezembro, se você tá querendo começar 2022 com o pé direito, aproveita essa oportunidade. Se você tem interesse em saber mais, é só me chamar no direct, tá? Que a gente tá avisando para quem um dia já se cadastrou em algum evento nosso, a gente tá avisando a data e tudo mais, tá bom? Então tá, uma boa anamnese. Você fez uma boa anamnese, né? Você entendeu o contexto desse bebê, dessa família, dessa criança, desses pais, né? É importante você saber se o bebê vai pra creche, se o bebê vai ficar com a avó, porque não adianta você orientar uma introdução alimentar maravilhosa e o bebê nem pros pais vai ficar de segunda a sexta, vai ficar só final de semana, de segunda a sexta vai ficar na escola, né? Ele só vai jantar com os pais, então tudo isso a gente tem que saber e numa boa anamnese a gente acaba sabendo. Tá bom? E aí, depois, o que não pode faltar é um material para você guiar a sua consulta, né? Então, eu uso muito, isso facilita muito a nossa vida, uma apresentação em PowerPoint mesmo, mas se você quiser, se você se aventura no Canva, né? Você decide o que você quer, né, o quanto você quer deixar lindíssimo ou você é mais do prático e o que importa ali é o conteúdo mesmo. Essa minha apresentação tá em PowerPoint,
Eu, inclusive, disponibilizo ela na sua íntegra para as alunas do método. E tem exatamente tudo o que precisa ser falado numa consulta de introdução alimentar. Desde a importância de uma introdução alimentar adequada, né? Depois, como que vai ser guiada essa introdução alimentar com muita figura, com exemplo de como vai congelar, com fotos. Essa apresentação da consulta não é com frases, é fotos, muitas fotos. Como é que congela, como é que dá água, né? Tem muitos vídeos nessa apresentação também dos meus bebezinhos, né? Meus pacientes comendo, né? Como é que se dá a carne sem que o bebê engasgue. Tem vídeo do bebê comendo carne. E não necessariamente todos os slides dessa consulta são mostrados, né? Eu basicamente uso esse slide como um guia e eu mostro o que eu vejo que está sendo necessário naquele momento da consulta. Então, dá para você, por exemplo, esse meu slide tem quase 80 slides. Imagina se eu for mostrar 80 slides na consulta, né? Então, conforme a anamnese foi feita e conforme os pais me trazem as dúvidas, eu vou separando ali o que é mais importante eu mostrar naquele momento. Então, é como se fosse assim, uma cola mesmo para você, sabe? Uma cola para você, o pai perguntou isso, tenho aqui, deixa eu mostrar a imagem de como é que é o corte, né? O pai quer saber como é que eu dou a carne, eu tenho a foto, eu tenho o vídeo do bebê comendo, entende? Então, isso é um material que ajuda muito e ilustra muito o que a gente está falando. Então, se você está com tempo aí, é estudante, né? Está iniciando a carreira, está com poucos pacientes, para o seu tempo e já começa a montar o seu material para o momento da consulta, os seus slides, tá? E se você quiser, você pode imprimir. Você pode imprimir todas essas fotos, colocar numa pastinha, mas eu sou mais do prático, do computador mesmo, né? Eu acho que agiliza a nossa vida, principalmente quando a gente não tem consultório ainda. Então, eu acho bem legal isso. E depois, né, que você montar os seus slides, ali naquela pastinha, essa é uma foto que eu tirei, né, quando eu fiz a aula ali do método NutriKids, eu estava ali montando exatamente a minha consulta de introdução alimentar, então eu fiz um vídeo para mostrar quais são os bastidores antes da minha consulta, né? Então eu estava já com os slides abertos e com a minha pastinha já pronta. Nessa pastinha eu coloco exatamente tudo o que os pais precisam saber para iniciar uma introdução alimentar adequada. Né? Tudo, exatamente tudo. Todas as orientações gerais, né, desse período dos 6 meses, como congelar, como armazenar, como temperar, né? Um exemplo de cardápio, exatamente tudo. Frutas da estação, contatos de onde a mãe pode achar alimentos orgânicos aqui da minha região. É realmente um manual de introdução alimentar. E isso agrega muito na hora da consulta, né? Por quê? Porque quando você fala, existem vários estudos que falam que o paciente não sabe, não sai da tua consulta, não sabe nem 10%, né, do que foi falado, não lembra nem 10%, né? Então, eu sempre falo, aqui você vai ter muita informação, mas no final fique tranquilo que você vai receber um material com tudo o que foi falado aqui e muito mais. Então, no início, quando eu comecei a atender bebezinhos, o que acontecia comigo? Eu ficava preocupada em falar tudo, porque eu achava que os pais iam chegar em casa, iam ver um post de alguma outra Nutri, por exemplo, e ver que a outra Nutri falou sobre água de coco e eu não falei na consulta. E aí elas iam achar que eu não era uma boa Nutri, né? Mas aí como é que eu solucionei? Por isso que eu digo que não foi a faculdade que me ensinou, nem pós-graduação, foram as minhocas da cabeça. Enquanto eu estava ali praticando, vinha o problema, eu tentava achar a solução. Então o meu problema era, como é que eu vou falar tudo que eu sei que é importante para um pai e para uma mãe nessa fase de introdução alimentar, sem vomitar tudo isso na consulta, sem deixar a consulta pesada, deixando uma consulta leve, né? Então foi isso que eu fiz. Então eu deixei tudo, compilei tudo num material e eu coloco na minha pastinha. Essa pastinha é super simples, não precisa ser aquela que a gente faz em gráfica. Eu pego um papel A3, já postei um Reels aqui sobre essa pastinha, eu posso até compartilhar depois nos meus stories para quem não viu. É um papel A3 que eu imprimo
numa gráfica qualquer, pago R$ 3 a unidade e coloco ali o grampinho e tá tudo certo. Então eu acho que isso não pode faltar. Não pode faltar o material que vai ilustrar tudo o que você está falando. E não pode faltar o material impresso, onde vai ter tudo, o resumo de tudo que você falou e muito mais, para os pais levarem para casa e ter isso como um guia, como um norte, tá? Todos esses materiais estão dentro do método NutriKids, todos eles editáveis, aí as Nutris baixam, colocam a logo delas, as cores dela, deixam mais lindos ainda do que o meu, né? Montam suas próprias pastinhas, às vezes colocam a foto no material impresso, a foto do pacientinho que elas estão atendendo. Então, se você quiser economizar o seu tempo, o método NutriKids é para isso. Literalmente tem tudo lá. E aí, depois que a gente faz toda essa parte, eu acho que não pode faltar numa consulta de introdução alimentar a parte prática, que, como eu já referi aqui, ninguém me falou na faculdade, ninguém me falou na pós-graduação ou em cursos que eu fiz, mas eu percebia que eu falava muito com os pais sobre engasgo, eu falava muito com os pais sobre textura, sobre cortes e ficava muito na teoria. E eu sentia que mesmo depois que os pais iam para casa, as coisas não... parece que eu não tinha falado, sabe? Parece que não tinha entrado na cabeça dos pais. E eu percebi, opa, tá faltando alguma coisa aí. Foi quando eu me aventurei em começar a fazer a parte prática da introdução alimentar na consulta. Mas, Deia, dá tempo de fazer tudo isso? Se você tiver uma metodologia, né, um passo a passo, dá tempo. A minha consulta de introdução alimentar dura exatamente 1 hora. E eu passo por todos esses processos. Eu faço anamnese, eu faço toda a parte teórica com slides, mostro o material impresso e faço a parte prática. E no final, se precisar, a gente ainda fala de suplementação e fala de avaliação de peso, de ganho de peso e crescimento. Então dá tempo, só seguir um passo a passo, né? Então é super importante a parte prática, eu acho super importante, a não ser que o bebê esteja ou antes dos 6 meses, né? E não senta direito, né? A mãe veio lá com 5 meses porque tá ansiosa, então não faz, né? Não somos nós que vamos introduzir a alimentação de forma precoce. Eu só faço a parte prática depois que o bebê já tem 6 meses e melhor ainda se ele já estiver me mostrando que ele tá pronto, quando ele estiver sentando sozinho, né? E aí, aqui uma foto, é um exemplo, que é do meu curso online de introdução alimentar, então eu fiz todo um arsenal, mas não precisa ser tudo isso, né? Ali eu montei um prato completinho com todos os grupos alimentares, no formato tradicional, no formato BLW, no mesmo exemplo eu coloquei as frutas, então não precisa ser tudo isso. Você pode escolher, né, levar alguma fruta, né? Banana é muito bom, laranja é muito prático, maçã é uma dúvida muito comum, então você pode cortar ali na hora. E aí vocês podem estar se perguntando, mas eu não tenho o consultório que você tem, Deia. Não precisa, você pode fazer na mesa de consulta mesmo, tá? Isso não é desculpa, você leva ali uma toalha plástica e faz. Lá dentro do método eu explico exatamente como fazer sem ter o consultório ideal, tá? Mas tem esse jeito, não precisa. Mas é importante fazer essa parte prática, e principalmente para aqueles pais que estão com medo de aplicar o BLW, que estão com medo de dar o alimento inteiro para o bebê. E quando a gente faz essa parte prática, acontece muito dos pais saírem dali encorajados. Por quê? Porque daí o bebê fez o reflexo de gag, o bebê mostrou que ele é capaz de colocar para fora aquele alimento que, né, foi maior do que ele podia. E também é legal quando a gente faz a parte prática, porque tem bebês que nem se interessam com o alimento, não querem nem chegar perto, não querem pegar, né? E aí é onde a gente mostra, tá vendo, mãe? Isso vai acontecer na sua casa também, né? A gente tá aqui disponibilizando, ele tá pegando, ele tá tocando, tá tudo certo, né? Mas ele não quer comer. Ele só quer explorar, e isso faz parte do comer, né? Então é importante essa prática para os pais não saírem dali com a expectativa de que vão chegar em casa e o bebê vai sair comendo tudo. Então eu acho que isso não pode faltar. Se você não está fazendo, né? Se você já atende bebês e não está fazendo,
coloca aí na sua consulta. Se você vai começar a atender, né, já começa do jeito certo, já começa de uma vez por todas encantando na sua consulta, né, porque isso é um diferencial. Eu acredito que eu fui uma das pioneiras, pelo menos aqui na minha região, a incluir a prática nas consultas, porque a gente vem de uma nutrição que é muito teoria, né? A gente chega, orienta, o paciente vai embora e se vira em casa. E eu sempre acreditei que a nutrição, primeiro, precisa ser simples, né? Simplificada. Então, eu gosto muito de dar orientações simples aos pais, de uma forma que eles vão realmente conseguir colocar em prática. E eu gosto muito de mostrar para os pais que essa simplicidade é possível. Então, quando eu trago a parte prática para a consulta, eu estou mostrando essa simplicidade. Porque ali, no meio de uma consulta, né, num ambiente que não é a minha casa, eu consegui deixar o bebê explorar um alimento. Então, se foi tão simples na Nutri, né, se deu tudo certo, se aquele corte foi tranquilo de ser feito, ela me mostrou a textura, né, eu tô seguro com a textura, então na minha casa também vai ser simples, né? Então a gente consegue trazer essa claridade aos pais, de que o momento da introdução alimentar não é para ser difícil, não é para ser complicado, é para ser algo tranquilo. Por isso que quando... que eu já vou mostrar aqui, que é um outro material. Esse aqui é um outro material, além da pastinha, né? Então, deixa eu voltar aqui. Além da pastinha que eu entrego com todas as orientações, eu também envio um material por e-mail, que é como se fosse um e-book mesmo, né? Super completo. E eu coloquei o nome desse meu e-book de Introdução Alimentar Tranquila e Feliz, porque é isso que eu acredito para o momento da introdução alimentar. Tem que ser tranquilo e tem que ser feliz, né? Os pais têm que levar esse momento com tranquilidade e com felicidade. Então eu envio esse material por e-mail, que é o quê? É o material com as fotos dos cortes. Porque se a gente for imprimir todas essas fotos, né? Primeiro que vai ficar ali 50 páginas por pais. E eu acho que é prático também. Eu sempre falo, pai, baixa no celular, mãe, baixa no celular, que fica bem prático de você achar, e você vai poder sempre, né, tá olhando os cortes, né, como é que é a oferta, as texturas, porque tá tudo ali nesse e-book. Os alimentos que podem engasgar, que a gente tem que evitar, tá tudo nesse e-book. Então, esse material também é disponibilizado dentro do método. Eu também disponibilizo de forma editável, onde as Nutris, elas deixam a carinha delas, né? Elas colocam ali a logo delas, mudam a capa, enfim. Mas as fotos, os cortes, a maioria das fotos que tem ali fui eu que fiz. Quando eu tinha recém me formado, né, eu estava com tempo e energia, estava empolgada para trabalhar, mas não tinha muitos pacientes ainda, né, porque eu não tinha o método NutriKids na minha vida. Então, o que eu fiz? Eu peguei várias frutinhas que tinham em casa, fui cortando no tamanho adequado, né, na textura adequada, e coloquei no cadeirão da minha sobrinha para ficar bem com cara de nenê que vai comer mesmo, e fui tirando as fotos em vários ângulos, né? Coloquei ali o talherzinho do lado, quando a gente começa ali aos 9 meses. E ficaram várias fotos bem práticas, né? Para as Nutris poderem usar com os pais também. E os pais poderem olhar e falar, ah, beleza, já sei ofertar para o meu bebê, né? E eu acho, Nutri, que esse tipo de material não pode faltar, porque a gente tem que sempre estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, certo? E a gente sabe que já existe muita informação pela internet, aplicativos, inclusive, né, que estão fazendo um trabalho lindo, com certeza, de levar conhecimento para esses pais que estão querendo implementar o BLW nos seus bebês, né, alimentação através dos alimentos sólidos, né, sem ser amassados, alimentos inteiros. Então, quando um pai decide que vai pagar uma nutricionista para cuidar da introdução alimentar do seu bebê, ele no mínimo espera que ele vai encontrar na sua consulta o que não tem na internet de forma gratuita. No mínimo ele espera que você vai economizar o tempo deles. Ou seja, quando eu entrego um material desse por e-mail, ou essa minha pastinha,
O que eu fiz para esse pai? Eu economizei muito tempo da vida deles. Porque se eles fossem ficar procurando informações pela internet, eles iam ficar doidos, né? Eles iam ter que procurar em muitos lugares, às vezes de lugares que não tem, como é que eu vou dizer, que não sabem se está certo ou não, e as informações vão se contradizer e de repente eles vão ter que achar uma terceira opinião, e nisso eles vão ficar um mês estudando introdução alimentar, sendo que eles podem ter tudo o que eles precisam dentro de uma pastinha sua, de uma consulta bem conduzida, de um material enviado por e-mail e de uma parte prática feita em consulta, onde os pais saem dali, assim, em 1 hora, com exatamente sabendo tudo o que eles precisam saber para a alimentação desse bebê. Então, quando a gente pensa, os pais vão pagar uma consulta de introdução alimentar, né? O bebê não sabe nem comer, como é que vai pagar uma Nutri? É exatamente isso, Nutri. Os pais hoje estão com a vida corrida. Os pais hoje, eles estão trabalhando, onde entra a mãe, que antes não trabalhava, agora a mãe trabalha também, né? Os pais hoje estão no trânsito, porque antes não tinha tanto trânsito, agora tem também. Os pais hoje estão cansados, então tudo que eles querem é chegar em casa e cuidar do bebê, botar para comer, botar para mamar, dar banho, botar para dormir e colocar as pernas pro ar. E o que eles querem quando eles procuram uma nutri para fazer a introdução alimentar do bebê deles? Eles querem economizar o tempo deles. Isso é uma das coisas. E quando você entrega um material desse, Nutri, uma pastinha com tudo que eles precisam, você economizou a vida deles. Inclusive, eu dou de bônus para os meus pacientes. Eu tenho meu curso de introdução alimentar, né? E eu dou de bônus para os meus pacientes o acesso a esse curso, caso eles queiram. E a maioria diz o quê? Não quero, Deia, porque aqui você já resumiu tudo que eu precisava. Não vou ter tempo para olhar teu curso. Eu falo, beleza. Algumas mães que têm mais tempo, estão mais em casa, elas querem, né? Então, é isso. O primeiro passo o primeiro motivo deles procurarem uma Nutri é economizar o tempo. Então, quando você compila tudo que eles precisam, né, você empacota tudo nessa consulta, em 1 hora, você resolveu o problema deles. Segunda coisa, por que os pais procuram você, Nutri, para fazer a consulta de introdução alimentar do filho deles? Por quê? Olha, como é que eu posso dizer isso? É tanta informação na internet, é tanto pitaco de vó, de tio, de vizinho, né? Da família inteira, dos amigos, né? E o que eles querem? Eles querem uma opinião profissional. Eles querem alguém que esteja estudando exatamente isso, alguém que eles possam confiar de que eles vão seguir aquilo que vai ser o melhor para o bebê deles. Então, quando eles pagam uma Nutri infantil para fazer a consulta de introdução alimentar, é isso que eles querem. Confiança de que estão no caminho certo, de que estão fazendo exatamente o melhor que eles podem pelo bebê deles, que é o bem mais precioso da vida deles. Terceira coisa, por que eles consultam uma Nutri, né, para a fase de introdução alimentar? Eles querem ter com quem contar. Porque, com certeza, quando eles vêm aos 6 meses, né, a gente faz ali toda a consulta, coisa mais linda, e no final eu sempre pergunto, ficou alguma dúvida? Né? Você quer perguntar mais alguma coisa? E aí a maioria dos pais responde o quê? Não, tá tudo tranquilo. E aí quando começam a fazer a introdução alimentar, o que acontece? Aí vem as dúvidas. Então, quando os pais procuram uma Nutri infantil, não é só para o momento da consulta, eles querem todo o suporte depois. Então, quando a pergunta é, o que não pode faltar numa consulta de introdução alimentar é o depois, é o suporte que você vai dar a esses pais. Então, eu sempre falo, né? Como o acompanhamento é trimestral, é 6 meses, depois 9 meses, depois 1 ano, por exemplo, eles me pagam na consulta de 6 meses, mas naquele valor está incluído o quê? Todo o suporte até a próxima consulta, até os 9 meses. Então, eles vão me ter por 3 meses para tirar todas as dúvidas que tiverem, que vierem pelo caminho.
E eu exijo que me mandem vídeo, que me mandem um áudio falando como é que tá, quais estão sendo as dificuldades, as expectativas, né? Se estão muito altas, se o bebê não está cumprindo as expectativas dos pais, é onde a gente tem que acalmar e dizer que é isso, que é o esperado, que o bebê não vai sair comendo. Então, os pais querem, quando contratam uma consulta de nutricionista, eles querem isso, ter com quem contar. E é uma coisa que é muito valorizada. Principalmente, não sei se vocês já ouviram falar algo do tipo, aquela pediatra é muito boa, porque ela me responde sempre que eu preciso. Meu bebê tá doente, é sábado de manhã, eu tô respondendo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. As mães falam muito isso. Então você também precisa ser essa nutri que é muito boa, porque sempre que precisa você tá respondendo. E isso é uma questão que é muito contraditória, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo, num contexto onde não existe mais final de semana, né? Para quem trabalha aí com WhatsApp e tal, porque mandaram mensagem no sábado, no domingo, de repente a gente está respondendo. E aí a gente se questiona, será que isso é o ideal? Será que isso é o mais saudável? Eu acho, essa é minha opinião, tá? Eu acho que quem trabalha com o nicho da nutrição infantil, que trabalha com amamentação, principalmente quem trabalha com bebês, quem trabalha com crianças, sim, precisa estar disponível no sábado e no domingo também. Igual pediatra. Porque às vezes o que acontece? A mãe tá lá no sábado fazendo uma refeição pro filho e ficou com uma dúvida. Não sabe se é assim, se é assado, né? O bebê apresentou alguma reação depois que comeu uma fruta diferente, ela quer saber da Nutri o que a Nutri acha, né? Apesar de que a gente sabe que isso é questões médicas, mas às vezes eles querem a opinião da Nutri também, porque ela confia tanto em você que ela quer saber o que você acha. Isso é muito comum, né? Um cocô veio diferente. Então, o que não pode faltar na consulta de A é esse suporte, mas é esse suporte premium, que é responder no sábado e no domingo. Então, o que eu faço? Eu sempre respondi sábado e domingo, principalmente porque eu trabalho com amamentação, né? E quando a gente faz as consultorias de amamentação, a gente precisa estar atento se esse bebê está conseguindo ser amamentado, né? E quando a gente cuida ali dos bebezinhos de introdução alimentar, a gente precisa estar atento, porque às vezes vem dúvidas, né, que na consulta não vieram. Então, eu olho o meu WhatsApp no sábado de manhã e no domingo de manhã, faço um check-up, vejo se é alguma coisa urgente. Quando eu vejo que não é urgente, eu deixo para responder na segunda-feira. Quando eu vejo que é urgente, eu respondo, né? E às vezes ali final do dia, um sábado mais final do dia, para ver se não surgiu alguma outra emergência que eu não vi de manhã. Então eu acho que é isso que os pais procuram, porque aplicativo nenhum dá isso, né? Internet nenhuma, blog nenhuma, blogueirinha nenhuma dá esse suporte que nós profissionais nutricionistas posicionadas para o nicho infantil a gente consegue dar com o nosso amor, porque a gente ama tanto esse público, a gente ama tanto ajudar esses papais nessa fase onde tem tantas dúvidas, são tantos questionamentos, são tantas inseguranças, né? É isso que os pais procuram de uma Nutri infantil. Então, eu espero, Nutri, que depois dessa aula, né, foi uma baita aula, entreguei muita coisa aqui para você de forma gratuita, né? Depois dessa live, você perceba que para você viver de nutrição infantil, para você ser bem paga pelos seus serviços, não é simplesmente você chegar e fazer uma consulta de introdução alimentar. Você tem que fazer a consulta de introdução alimentar. Você tem que ser aquela nutri que todo mundo quer passar, porque todo mundo sabe que vai sair dali e você vai esclarecer tudo. Sabe o que aconteceu comigo semana passada? Eu até fiz um story que eu atendi 3 bebezinhos numa mesma manhã. Não fazia muito tempo que eu não atendia tantos bebês de uma vez só. Eles às vezes vêm picado, né? Um dia numa segunda, outro dia vem na quinta, junto com criança. E aí, essas 2 bebezinhas vieram de indicação. E uma delas, olha que engraçado, né? Uma delas veio de indicação de uma paciente minha que veio aos 6 meses. E ela me falou assim, olha, a tal pessoa me passou os seus materiais, né? A gente fez a introdução alimentar conforme você orientou pra ela e tal, né? Beleza, né? Isso a gente sabe que às vezes acontece. Não é o ideal, mas acontece.
Mas aí o que aconteceu? Ela gostou tanto do material que eu enviei que ela resolveu continuar o acompanhamento de forma individualizada comigo aos 9 meses, que foi quando ela voltou, ou seja, ela não veio na consulta aos 6 meses, ela veio aos 9 meses, porque aos 6 meses a amiga dela veio, gostou bastante, comentou, né? E elas começaram a se comunicar e ela explicou como é que fazia a introdução alimentar através do meu método. E beleza, naquele momento, aquele material sanou, né? Aquele material encantou, ela conseguiu seguir, mas chegou uma etapa que ela pensou que, cara, eu preciso desse acompanhamento que a minha amiga tá tendo. Porque ela percebeu que a amiga dela estava recebendo mensagens minhas quinzenalmente, semanalmente, ela estava podendo tirar todas as dúvidas dela, né? A gente estava fazendo um acompanhamento pós-consulta também. E não só no momento da consulta, foi onde ela percebeu, cara, eu vou ter que pagar essa Nutri também, porque eu também quero esse suporte. Eu também quero essa rede de apoio com o meu bebê. Então é isso, Nutri, os pais valorizam demais. A única questão é, será que você está sabendo divulgar isso? Né? Que é um assunto para outra live, né? Como vender o seu peixe para que os pais entendam que introdução alimentar é com Nutri. Né? A gente sabe que tem muitos pediatras que orientam e que bom que orientam, porque nem todo mundo pode passar numa Nutri, né? Mas os próprios pediatras hoje reconhecem o nosso papel nessa fase de orientação mais aprofundada, né? Porque o pediatra ele precisa ver muitas questões e não só a alimentação. E nós Nutris, nós temos que ver o que? Alimentação. Então a gente fica ali 1 hora falando somente de alimentação, quando o pediatra tem que ver outras questões nessa mesma 1 hora, né? Então os pais muitas vezes sentem a necessidade de algo a mais e os próprios pediatras indicam nós Nutris para esse algo a mais. Então, sim, Nutri, tem espaço para a gente viver de nutrição infantil, atendendo bebezinhos. Os pais estão cada vez querendo mais, né, esse tipo de consulta, esse tipo de atendimento. Então, eu acho que sim, Nutri, se você fizer, tenho certeza, se você fizer a consulta de introdução alimentar, o seu nome vai rodar na praça, você vai ficar bem falada, as mães vão começar a te indicar. E você vai virar referência na sua cidade, você vai ser bem paga pelo seu serviço. E se você tiver todos esses materiais, esse passo a passo, né? Vamos retomar aqui. Se você tiver uma anamnese já toda estruturada, se você tiver já um material prontinho para você enviar por e-mail com os cortes ideais e tudo mais, se você já tiver a apresentação para usar na sua consulta, se você já tiver o material para entregar para esses pais, você com certeza vai atender com muita segurança. Por quê? Porque já está tudo pronto, é só você aplicar. E se você ver uma consulta minha aplicando todo esse passo a passo, usando tudo isso, fazendo toda a parte prática, que é como tem dentro do método. Tem uma consulta inteirinha, filmada do início ao fim, para você ver como é que é feito na parte prática. Então, se você quer tudo isso, Nutri, nós vamos abrir uma turma extra agora em dezembro, fica de olho, tá? Que a gente vai avisar por e-mail se você já se cadastrou em alguma aula nossa, em alguma aula gratuita. Se você não se cadastrou, chegou aqui perdida, mas quer saber mais o que é esse método NutriKids, que é o meu curso online, o meu programa de mentorias, você me chama no direct que eu te explico certinho, tudo detalhadinho, para você não perder essa chance de também ser feliz dentro da nutrição infantil, de também poder viver de nutrição infantil, tá certo? Um beijo para todo mundo, obrigada para todo mundo que esteve aqui e que passou a assistir depois. Beijo, Cris, que bom que você gosta de aprender comigo, fico muito feliz, você é muito especial para mim. Um beijão, gente, tchau, tchau!